Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está no meu canal, eu sou o Marco Aurélio e por aqui compartilho dicas de Excel, de Power BI, produtividade e muito mais. O tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre regras condicionais. E aí vale aqui a ressalva, eu vou separar em dois blocos. O primeiro bloco são as condicionais que você executa na fórmula SI. O segundo bloco são as condicionais que você executa dentro da personalização da sua célula, dando uma cor, aumentando a fonte, enfim. O primeiro bloco é o seguinte: isso aqui acontece em alguns contextos de logística, por exemplo, gestão. Você pode adaptar, né? Quando você tem ali algumas atividades, você precisa estabelecer status para ela e, consequentemente, também atribuir uma cor para indicar a etapa desse status ou dessa tarefa. Então, o que acontece? Aqui nós temos uma data, né, de validade, seja de um produto, seja do carregamento para chegar, e eu tenho uma data limite, que seria aí o nosso prazo, para que essa atividade aconteça e eu tenha uma resposta. Então, de pronto, o que é normal se fazer? Criar uma condicional se. Então, aqui, ó, se nós abrirmos aqui para dar uma olhada nessa fórmula, eu vou copiar aqui para fazer junto com vocês. Vamos criar essa fórmula aqui se. Então, ó, o que é que nós temos? Primeiro, igual, se, vamos iniciar aqui a nossa condicional, eu preciso saber o seguinte: a diferença entre essas duas datas é maior ou menor do que o meu prazo? O meu prazo aqui, que eu tenho, é o seguinte. Deixa eu copiar aqui, que faltou colar. Prazo limite seria 30 dias. Risco mediano, 60. Fora de risco, 90 dias. Então, eu vou fazer aqui uma comparação para saber se essa data menos essa, eu tenho aí maior ou menor do que a regra que eu acabei de estabelecer. Então, vamos lá. Sinal de igual para iniciar a fórmula, se tab. Vamos iniciar aqui. Primeiro, vamos colocar aqui a data limite menos a minha validade. Eu quero saber se essa diferença dá um número dentro dessa regra aqui. Como nós estamos executando uma operação matemática, então você precisa fechar o parênteses e aqui, ó, antes do se, antes do seu intervalo, você vem e coloca mais um parêntese, porque primeiro ele vai executar essa operação de subtração, depois ele compara aqui, ó, seguindo o teste lógico da fórmula SI. Então, aqui foi o que nós acabamos de fazer. Eu quero que ele me dê uma resposta. Aqui deve dar um número entre 0 e 90, né? Ou até mais do que 90. E eu quero saber se isso é menor ou igual a 30. Se for menor ou igual a 30, eu quero que ele me retorne uma resposta. Está aqui, ó. Se o valor for verdadeiro, o que é que você me responde? E aí, ele vai colocar prazo limite. Ou seja, está muito apertado e eu vou estourar. Prazo limite. Feito isso, vamos colocar aqui ponto e vírgula e vamos colocar seguindo a próxima regra. Como é comum se fazer, né? Você copia tudo isso, menos o sinal de igual, cola aqui e ajusta apenas o valor para 60 e esse nome aqui. Tá? Prazo limite vai ficar risco mediano. Risco mediano. Só que isso aqui, se você vai crescendo essa fórmula, à medida que ela vai crescendo, ela vai poluindo visualmente e isso pode te atrapalhar. Para que isso não aconteça, antes de iniciar aqui, ó, o próximo se, né, a próxima condicional, você vai dar aqui um Alt Tab. E ele vai fazer essa quebra de linha e isso fica mais limpo na hora de você elaborar a sua fórmula. Outra coisa, tá? Essa fórmula que nós estamos trabalhando agora é o que nós chamamos de se alinhado, ou seja, uma fórmula alinhada, é uma fórmula dentro da outra. Então, você dá fatores verdadeiros e pede um após o outro, seguindo uma regra, uma lógica, né, de execução. Então, eu vou colocar aqui a fórmula já pronta, só para a gente não perder tempo. Tá? Coloquei aqui, mostrei para vocês como é que monta essa fórmula. Feito isso, arrasto aqui para baixo. Ó. Dou um Ctrl D. Feito isso, o que é que nós temos? Nós temos aqui um status mecânico, ou seja, a minha fórmula ela compara duas datas e diz se eu estou dentro ou fora. E aí você pode estabelecer uma regra aqui
condicional levando em consideração a palavra. Então, você vai vir formatação condicional, nova regra, células que contenham. E aí você vai criar, que é igual a, e aí você coloca aqui essa palavra, prazo limite, e adiciona a formatação. Isso é uma outra forma de você fazer essa sinalização. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, agora vamos partir para o segundo bloco, que é o seguinte, imagine que você não, não precisa mostrar ou não quer mostrar a sua coluna de status. Você tem datas e você quer que a data ela já brilhe para você, né? Ela fique visual, uma gestão à vista. Como é que você faz isso? Você vai usar aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. É esse aqui que você vai marcar. Então, antes disso, se você usar essa opção, ela vai te pedir uma fórmula. O que é que você precisa antes disso? Simular essa fórmula à parte. E aí você, como são três condicionais, você vai executar ela 3 vezes. Eu coloquei aqui, ó, nesse segundo bloco, deixa eu dar um zoom. Imagine que a sua gestão pediu, né, a sua liderança pediu para que você sinalize. Toda vez que o prazo tiver com menor ou igual a 30, fique vermelho, menor ou igual a 60, fique laranja, e menor ou igual a 90, ele fique verde, tá? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai criar uma fórmula simulando essa regra. Você vai clicar aqui, ó. Se, lembra que a gente acabou de executar uma data menos a outra, menor ou igual a 30. E aí, ao invés de dar uma cor ou de dar uma resposta, para a condição verdadeiro, coloco o verdadeiro, e para a condição falso, coloco o falso. E o que é que ele vai fazer? Essa fórmula aqui é só um parâmetro para ele ler essas datas e eu conseguir ter a resposta, se é verdadeiro ou falso. Uma vez que isso está montado, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a minha fórmula, vou copiar, tá? Não dá um Ctrl C em cima, clica na célula com a fórmula, seleciona a tua fórmula, dá um Ctrl C, e aí agora você vai selecionar os campos que estão sem formatação. Você vai vir, eu vou limpar aqui, você vai vir aqui em formatação condicional, nova regra. E agora você vai marcar aqui, ó, usar uma fórmula. Agora você vem e cola a fórmula que você criou lá fora. 60 é laranja, vou dar um OK. Ele já montou aqui, ó. Como é que eu sei que isso aqui tá maior, é menor ou igual a 60? Se você clicar aqui, ó, na fórmula está mostrando, ó, menor que 60, né? Tá a data mais 30 e aqui a data mais 60. Aqui que está a data mais 90 está fora da regra, então essa condicional não é verdadeira. Não vale essa cor. Vamos pegar agora a condicional de 90. Tá aqui, ó. Copia a fórmula. Seleciona, lembra de dar um ESC para poder sair, tá? Você só vai abrir a fórmula para copiá-la. Depois disso, dá um ESC, seleciona o intervalo novamente, condicional, nova regra, usar uma fórmula. Cola aqui, vem formatar e coloca aqui, ó, V. Dá um OK. E olha só, estamos montando a regra. Calma, vamos agora colocar o intervalo de 30. Copio aqui a fórmula, dou um ESC para sair, seleciono o meu intervalo que eu quero aplicar, condicional, nova regra. Seleciono aqui usar uma fórmula, colo, e agora eu vou pintar de vermelho. E olha só, o que é que está acontecendo aqui? Parece que está confuso. Vocês precisam entender que aqui, quando você está montando uma regra condicional, ela segue uma ordem lógica. Então, eu vou abrir aqui o meu gerenciador de regras para que vocês observem que eu estou começando do menor para o maior. Então, se o meu intervalo é daquele número para trás, eu não posso ter, por exemplo, 90 antes do 60. Por quê? 60 está contido em 90. Então, eu vou jogar aqui para baixo. Eu clico na minha condicional e aciono a setinha para baixo. Agora sim, ele vai ler. Primeiro, ele vai verificar. A resposta da fórmula é até 30. Depois, ele verifica. A resposta da fórmula é até 60. E depois, ele verifica para o 90. Vou clicar aqui em aplicar e dou um OK. E olha só. Vamos lá para o tira-teima. Na minha primeira data está a minha data original, né? Mais 30. Então, 30, prazo limite vermelho.
Agora eu vou olhar a minha fórmula 2. Seria a data mais 60, ou seja, 60 é laranja. E a minha terceira condicional, a data mais 90, ou seja, condicionais aplicada. E aí, essa célula que você criou, usou, né, para criar a fórmula, são só células de referência. Então você pode apagar, porque agora você já conseguiu pegar essa fórmula e jogar lá. Se você é uma pessoa que usa Excel avançado, né, já tem um costume maior, para você não vai ser de dificuldade, né, criar, né, fazer montar essa célula aqui, ó, montar essa fórmula, tá? Você pode montar aqui normalmente direto. Você já sabe como a fórmula ela se comporta, você já cria direto. Mas se não, eu mostrei aqui criando fora para que vocês pensem primeiro a fórmula e depois joguem a fórmula aqui para dentro. E qual é a grande diferença aqui que eu tenho nesses dois cenários? No primeiro cenário eu tenho um status mecânico e no segundo eu tenho um status mais visual, onde eu não preciso criar uma coluna de status. E eu até preciso da legenda para saber o que cada cor significa, mas eu não preciso mais do status. Então eu consigo cortar e ter aí um relatório mais visual, mais resumido e mais objetivo. Então, hoje essa foi a nossa dica sobre Excel. E se ainda ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente. Esse vídeo aqui, ele é uma resposta de um seguidor nosso aqui do canal. Ele mandou pra gente, pediu ajuda para poder resolver um problema no trabalho. E aí a gente está gravando esse vídeo para poder responder. E também pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, o que a gente pede é que você compartilhe esse vídeo, né, com o máximo de pessoas que você puder. E se você ainda tem alguma dúvida, manda aqui para a gente nos comentários. Vai ser um prazer gravar um vídeo justamente respondendo a sua dúvida, a sua pergunta. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Isso é muito importante para a gente e ajuda a fortalecer esse canal e divulga essas dicas. E a ideia é fazer esse compartilhamento do conhecimento de maneira colaborativa e também acessível a todos. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!